bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Ricardo Sondermann, autor do livro Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Bruno. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Obrigado por você ter aceitado o convite. E o tema da nossa conversa de hoje é um livro, né, que será lançado em breve, o seu livro, chamado Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, como palavras se transformam em armas. Esse livro será lançado pela editora LVM. Então eu queria te perguntar o seguinte, Ricardo. Pela atividade intelectual e política, né, e pela também, obviamente, a vitória na Segunda Guerra, o Winston Churchill é apontado até hoje como um grande nome na história da liberdade no Ocidente. Dentro dessa dimensão, né, da história da liberdade, da defesa das liberdades feitas pelo Churchill, né, o que mais chamou a atenção, o que te chamou a atenção quando você fez esse trabalho de analisar os discursos do Churchill para fazer o livro? Certo. Bom, esse é um tema... Eu sou filho de refugiados de guerra, né? Meu pai saiu da Alemanha em 1938 e minha mãe saiu em 1939, né? Então o tema da guerra sempre era um tema... Era o tema do jantar, né? Era o tema do almoço. Os amigos dos meus pais eram todos refugiados de guerra também. Então eu sempre vivi esse assunto, né? E o Churchill é um exemplo de um ser extremamente resiliente, né? Ele foi um jornalista, né? Um escritor, ele ganhava a vida como escritor, um militar, ele fez todas as escolas militares, ele lutou, esteve em várias guerras, como soldado, como correspondente de guerra, e ele renasceu, né, com a Segunda Guerra Mundial, porque ele, a partir de 1929 até 1939, ele estava, como se chama, nos upper galleys, né, nas partes mais altas das cadeiras do parlamento inglês, porque ele tinha caído em descrédito total, né? Ele fez vários erros como ministro da Economia, e ele era um cara que falava e não tinha papas nas línguas, né? Na língua. E aí o que aconteceu que ele foi sendo deixado de lado, e ele foi um dos poucos que viu a ameaça de Hitler. E ele, então, quando chegou o momento da guerra, de tanto ele dizer que Hitler ia fazer aquilo, mais ou menos os ingleses olharam para ele e disseram: bom, ok, já que tu está dizendo isso todo o tempo, então vem cá e luta essa guerra. E ele, como ele disse, né, quando estava indo para o parlamento, né, para o primeiro discurso, né, ele disse, mais um pensamento dele: olha, parece que eu me preparei minha vida inteira para este momento, né? Ele era um líder da guerra, ele era um cara belicoso, ele era um cara que gostava da disputa, e ele via a ameaça de Hitler e a ameaça do comunismo, né, com Stalin, como uma ameaça a todo o status quo, a toda a forma de vida, a todas as liberdades, né? E isso era algo que ele não aceitava, né? Viver preso, viver sob um regime fascista, nazista, comunista, qualquer que fosse, né? Cada um faz o que quer com a sua liberdade, mas deve haver o ambiente de liberdade. Eu acho que essa obstinação e essa resiliência dele é que me cativaram, né? Me chamam a atenção do personagem, né? Qual foi o critério, Ricardo, que você utilizou para escolher os 12 discursos que você analisa no livro, né? O livro tem 19 capítulos e um epílogo, e você analisa 12 discursos. 12 discursos, isso. Eu obviamente peguei os discursos mais importantes, né? Sangue, Trabalho, Lágrimas e Suor, Os Poucos, todos esses discursos cujas pequenas frases, né? Pequenos frases tiradas dele perpassaram na história, né? Então eu queria entender por que essas frases, como Sangue, Trabalho, Lágrimas e Suor, ficaram impregnadas na sociedade ocidental, né? Então eu mergulhei nesses discursos, e à medida que eu fui... e o primeiro livro, li vários livros dele, mas um livro muito impactante é justamente o livro feito pelo neto dele, com todos os discursos, desde 1900 e pouco, né, ou um pouco antes disso, até
ao final da vida dele. E a minha motivação foi entender por que esses discursos motivaram tanto as pessoas a terem esperança de lutar e ganhar a guerra. Até porque Hitler tinha tomado a Europa toda em menos de um ano, né? Em setembro de 39 ele ataca a Polônia, em maio de 40 caiu a França. Em menos de um ano Hitler toma conta de praticamente toda a Europa Ocidental. Como é que uma pessoa consegue motivar milhões de pessoas a ter esperança e continuar lutando contra essa ameaça, né? Sendo que na própria Inglaterra muita gente era a favor de um acordo de paz com Hitler, né? Que mantivesse o império, mantivesse as colônias e deixasse a Europa para Hitler. O Churchill não aceitou isso, né? Então o conceito, a escolha foi: vou pegar os discursos durante a guerra para entender como que durante a guerra ele conseguiu mover corações e mentes, né? E como ele foi construindo. Então os primeiros discursos são os mais onde ele está mais inseguro, né? E onde ele precisa dar emoção para as pessoas e dizer: olha, nós vamos lutar essa guerra, vai ser duro, não vai ser fácil, mas vamos lá. E depois, pouco a pouco, quando ele começa com as primeiras vitórias no norte da África, então você tem o discurso lá do jamais ceder, que ele dá em Harrow School, na escola dele. Quando os Estados Unidos entram na guerra, é o turning point, né? Que pouco depois ele vai dizer que, olha, nós não chegamos no meio, nem nós não chegamos no fim, nós estamos no fim do começo, né? Então e depois obviamente a guerra vai transcorrendo de forma muito complexa, né, com os Estados Unidos no Oriente, no Pacífico, etc. E aí eu vou pro discurso do dia D, porque era uma data secreta, né? E depois até a renúncia dele, né? Então o critério foi entender como um homem, como um indivíduo acima da média, tão humano quanto qualquer um de nós, conseguiu mobilizar milhões de pessoas para vencer uma guerra. Aliás, a respeito do Hitler, no livro Grandes Homens do Meu Tempo, tem um texto dele brilhante, né, já apontando antes mesmo da guerra a ameaça que o Hitler representava e que ele, de forma antecipada, já havia percebido. E, como você mesmo disse, no parlamento ele já era um homem desacreditado, né? Sim. Em função de vários erros que cometeu ao longo da vida. Até mesmo a passagem do Partido Conservador para o Partido Liberal, para depois retomar, né? Tudo isso fez com que a história política dele fosse prejudicada de forma bastante grave e séria. E havia uma espécie de acusação meio de forma anedótica que fazia muito mal a ele, que ele estava cumprindo o mesmo destino do pai, né? Que era um grande homem, tinha todo um futuro político pela frente e depois submergiu na história política da Inglaterra. Exato. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Ricardo, que é a seguinte... Só um pequeno detalhe, tanto que é uma coisa... Eu estive em Londres em 2011 para uma convenção da Fundação Churchill, e aí nós estivemos em Chartwell, que é a casa dele, né? O quarto dele, como era costume da época, o marido e mulher dormiam em quartos separados. O quarto dele era um quarto bem pequeno, com uma cama bem normal, assim. E o que tinha no quarto? Um quadro gigante do pai dele, que ocupava praticamente toda uma parede. Então ele ficava naquele quarto vendo o quadro do seu pai. Imagina o que não passava pela cabeça dele. Tudo isso que você comentou agora, né? Exatamente. Chartwell, aliás, para explicar aos ouvintes que não conhecem, era uma casa de campo, né, que o Churchill tinha, e para onde ele ia quando não queria ficar em Londres, e depois passou a residir lá. Foi isso, né? Exatamente. Tem uma história legal sobre a casa, que ele comprou a casa meio que de surpresa, e aí levou a Lady Clementine, a sua esposa de 70 anos de casamento, para ver a casa. Ela odiou a casa. Ela odiou. Ele passou 50, 60 anos reformando a casa, aumentando, fazendo isso. Ele foi uma das primeiras casas a ter piscina. Ele fez o ateliê dele. Bom, ele passou anos fazendo... Quando ele terminou a guerra, ele não tinha dinheiro, porque ele ganhava dinheiro como um escritor, né? E ele passou 6 anos como primeiro-ministro, 5 anos, e não pôde produzir. Ele estava quebrado. Então, 14
milionários ingleses compraram a casa, cederam o patrimônio histórico inglês em usufruto para ele, com a condição de que ele jamais soubesse quem comprou a casa. Então ele morou lá. Quando ele morreu, o patrimônio histórico inglês disse: olha, Lady Clementine, a senhora é sua casa, a senhora fique o tempo que quiser. E ela disse: não, eu vou morar com a minha filha. Disse, mas Lady Clementine, é sua casa. Ela disse: não, eu vou morar com a minha filha. Eu nunca gostei dessa casa. E quando ela morreu, eles têm uma roda, tipo uma coroa, com o nome desses 14 homens que compraram a casa naquele momento, né? Hoje ela é mantida pelo Patrimônio Histórico Inglês e também pela Fundação, com doações da Fundação Churchill, né? Aliás, eu vou antecipar uma pergunta aqui, já que você falou da mulher, da esposa do Churchill, a Clementine, e ela era uma pessoa que lia os discursos dele, né? Nessa análise que você fez, você chegou a entender qual foi a influência ou a participação dela não na elaboração, mas depois de uma vez o discurso feito, o que ela, qual a marca que ela deixou nesses discursos? Isso não está muito claro, né? Em todos os, por exemplo, Martin Gilbert, ou todos os biógrafos deles, eles não entraram nesse ponto, né? Mesmo os filhos ou o neto, mas eles sempre citam a Clementine como extremamente influente. No livro eu coloco 2 cartas que ela mandou para ele, uma sobre a posição dele contra a independência da Índia e outra sobre como ele se portou com a revolta na Irlanda, onde ela puxa as orelhas dele, né? Ela puxava a orelha dele de forma constante. Sistemática, né? E diária. Sistemática, né? Ela mantinha ele no prumo, né? Então, volta e meia, quando ele se excedia, ela não tinha dúvidas, ela mandava cartas. Mas eu coloquei algumas que foram citadas por vários autores, né? Mas não há um trabalho específico. Você está dando uma boa ideia, viu, Bruno? A Lady Churchill mandava bastante, né? A Lady Clementine mandava bastante. Era uma pessoa muito interessante, que viveu à sombra dele, mas que foi responsável por colocá-lo, por dar razão às vezes a ele, porque ele tinha ideias malucas, muitas, né? O Roosevelt dizia que Churchill tem 100 ideias malucas por dia, 2 são brilhantes. Eu perguntei isso da Clementine porque eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei daquele famoso e fatal discurso que ele fez pela rádio na eleição, né? De 45, em que ele disse que se o Partido Trabalhista ganhasse, eles iam instituir uma espécie de Gestapo, né? E isso, logo depois da guerra, foi um choque para os ingleses que estavam cansados, né? De uma guerra extremamente que causou muitas baixas, uma guerra que debilitou bastante o país. Ele perdeu a eleição por vários motivos, desculpe, né? Um deles é que ele queria seguir a guerra, né? Ele queria invadir a Tchecoslováquia para tirar a Tchecoslováquia do jugo comunista e ele queria seguir a guerra contra a Rússia, contra a União Soviética, né? Isso. Porque o grande inimigo deles era o nazismo e o comunismo. Obviamente que quando a União Soviética foi invadida por Hitler e a União Soviética entrou na guerra, tem uma frase famosa do Churchill dizendo que se o diabo resolvesse lutar contra Hitler, eu diria boas palavras sobre o inferno no parlamento, né? Ou seja, agora vem para cá e vamos lutar contra esse cara, mas não era uma relação de confiança, né? Como não dá para confiar em comunistas, né? Pelo contrário, aliás, o Churchill era anticomunista antes de ser antinazista, né? O nazismo é um fenômeno posterior, né? E claro, o país cansado da guerra, o Churchill tinha aquela personalidade bélica. Sim. E para ele a guerra era um modo inclusive de sobrevivência política, né? Ele tinha uma relação com essa coisa militar de batalha que vem desde a infância, né? Provavelmente não só um traço da sua própria personalidade, mas também a própria formação, como você falou, Ricardo, a formação militar que ele teve ao longo da vida, né? Sim. Mas nesse discurso que ele faz no rádio, na eleição, eu acho que foi a gota d'água ali para ele perder a eleição, e tem uma história famosa de que ela tinha dito para ele tirar esse trecho, que ele faz uma comparação entre
o Partido Trabalhista e uma ação parecida com a Gestapo dentro da sociedade inglesa, e por isso que eu me lembrei dessa influência da Clementine, ou dessa possível influência dela nos discursos, não é? Sim, sim. Não, ela era muito influente nele, ela dava os pitacos, e ela... E como diz, né? Nunca compre um imóvel sem perguntar à sua mulher, né? Porque se ela não gostar, provavelmente você vai ter que vender ou vai ter uma separação, né? Exato. Ricardo, quando você analisou esse discurso, no seu livro essa análise tá clara lá, dois pontos que você tratou são os pontos da retórica e da persuasão, né? Uhum. E puxando então o título do seu livro para te fazer essa pergunta, qual é a ciência por trás dos discursos do Churchill, considerando aí a dimensão da retórica, da persuasão e outros elementos que você julgar adequados para comentar? O Churchill tinha um domínio da língua inglesa como poucos. E por quê? Porque na escola ele era um aluno que ele tinha muita dificuldade em várias matérias. Ele não se dava bem com o latim, com o grego, que eram disciplinas obrigatórias, lá em 1800 e pouco, né? E ele tinha uma certa dificuldade. Então, o que fizeram na escola dele? Juntaram todos os maus alunos, né, aqueles que tinham dificuldades, numa sala para aprender inglês. Tipo assim, já que esse cara não vai aprender latim e grego, vamos botar eles ao menos para aprender inglês. Então ele teve muito mais horas de aula de inglês do que os colegas, né? E ele tinha um professor, Mr. Somerset, que ensinou um método para ele muito bom, né? Ele sempre foi um apaixonado pelo estudo da retórica, né? Por Aristóteles, por toda a retórica grega, né? Ele estudou isso muito, ele escreveu desde sempre, né? Ele ganhava vida como escritor, né? Então ele escreveu sobre Marlborough, 5 volumes. Se você vai lá no Cabinet of War em Londres, ele escreveu mais de 40 volumes, né? Então um cara que exercitava muito isso, né? Então, na verdade, o meu trabalho ele vem de uma dissertação de mestrado, né, que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, em comunicação. Então eu parti dessa análise. Então, como o discurso, como a palavra penetra, como a retórica é importante, analisei lá atrás, e eu criei um diagrama, né, que ele tem nas colunas, assim, positivo e negativo, e nas linhas para quem está direcionado, se é para o povo, se é para os políticos, se é para todos, se é para os inimigos. E ali eu coloquei as frases que ele coloca, imaginando, é um diagrama para montagem de discurso. Então, na verdade, eu estou propondo aí ao leitor, né, que ele possa construir os seus discursos dizendo o que ele quer dizer de positivo ou negativo, para qual público que ele vai falar. Churchill, basicamente, ele fazia os seus discursos pensando no público, para quem que ele ia fazer. Toda a construção é uma construção de cadeira de comunicação 1, né? O que eu vou dizer para quem, com que intensidade, né? Ele não era um bom orador, ele tinha problemas de fala, ele falava, né? Ele falava meio assim que nem o Sean Connery, né? E era um tanto gago também, né? Era um tanto gago. Se você pega um discurso, um vídeo com um discurso do Churchill, é absolutamente aborrecido, né? Ele põe as mãos na lapela, fica segurando, ele é gordo, ele é careca. E você pegava um discurso do Hitler, onde todos os gestos eram estudados, né? Onde havia uma iluminação projetada, toda aquela cenografia de Lili Riefenstahl, né? Então, ou seja, o que valia em Churchill eram as palavras, e ele escrevia todos os seus discursos. Ele gastava entre 10 a 14, 15 horas por discurso. Ele editava, aí ele recebia escrito, aí ele começava a arrumar, dava de novo, voltava, e ele fazia anotações até o último momento. Quando eu estive no Churchill College, em Cambridge, o diretor da escola, o Alan Packwood, descemos num bunker lá, e daqui a pouco nós estávamos de luva e tudo, e ele pegou o original do Sangue e Suor
lágrimas sangue, trabalho, lágrimas e suor, né? E me entregou na mão, né? Então eu tive a honra de segurar ele na mão e ele tá todo rabiscado. Ele ia fazendo remarks até o último minuto, né? Era algo que ou seja, um discurso nunca tá pronto, né? Ele é um ser vivo. Assim como nós, né? Quando você escreve um texto, você olha o texto, você vai mexendo. E às vezes você escreve um texto, escreveu, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente olha e diz, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Exatamente. É uma evolução, é um exercício constante, é uma evolução, a língua, as palavras se modernizam, né? Então isso fazia parte também da vida dele, ou seja, ele sempre foi um estudioso da retórica, ele sempre foi um homem muito forte das palavras. Agora, ele sempre fez um estudo histórico. O Sangue, Trabalho, Suor e Lágrimas não foi ele que inventou. Giuseppe Garibaldi já tinha feito um discurso nessa linha. Né? Isso é um aspecto interessante que eu queria que você contasse, Ricardo, que eu vi no seu livro, eu não tinha essa informação, né? E sendo o Garibaldi tão importante para o Rio Grande do Sul, né? Para a história do Rio Grande do Sul. Então tem... Ele lia muito, né? Ele pesquisava na história e como é que é? Nada se cria, tudo se desenvolve, né? Então ele ia atrás do que melhor ele ia vendo. Assim como nós, a gente vai escrevendo um discurso e vai se baseando em coisas que a gente leu, né? Churchill é a mesma coisa, né? Então ele foi fazendo uma evolução. Se a gente estuda Shakespeare, né? Shakespeare reescreveu os clássicos gregos, né? Ele modernizou, né? E ele perpetuou as histórias da Grécia, né? Então a língua é uma evolução constante e a gente parte do que a gente leu. Quanto mais a pessoa lê, melhor ela escreve. É um círculo virtuoso, né? E a gente vai se apropriando de palavras ou de expressões de terceiros, né? Exato. O compartilhar e o roubartilhar não é algo que nasceu com a internet. Agora, a respeito dessa apropriação que ele fez do Garibaldi, você cita no seu livro, né? Foi um discurso que o Garibaldi teria feito para um grupo de seguidores, né, em que ele cita uma frase. Conta essa história, em junho de 1849, né? Ele diz, que eu estou tentando procurar aqui, mas ele diz, não lhes ofereço paga, nem lhes ofereço conforto, lhes ofereço tá aqui trabalho, a frase. Suor. Aqui, ó. Não ofereço nem paga, isso é a frase do Garibaldi para os nossos ouvintes. Isso. Não ofereço nem paga, nem alojamento, nem provisões. Ofereço fome, sede, marchas forçadas, batalhas e morte. É isso aí. Mas como é interessante como o Churchill pega essa ideia, esse espírito e vai aplicar num momento especial, delicado e importante da história da Inglaterra para motivar, né, os ingleses, como você falou no início dessa conversa, né, Ricardo? O que eu acho fantástico, assim, mudando um pouco de tema, é que o Churchill, ele entra como primeiro-ministro, ele já fazia parte do gabinete, quando estourou a guerra, o Chamberlain chamou ele, né? Para ser o Lorde do Almirantado. E ele... O que eu acho legal, e é o exemplo para os políticos modernos, e para a política moderna, é que ele não esconde a situação de perigo. A primeira coisa que ele diz é, olha, nós estamos em guerra, nós vamos morrer, tudo que a gente acredita pode desaparecer, nós temos que nos unir e lutar contra isso. E a gente não vê isso na política moderna. A gente vê uma fabricação de notícias, se falsas ou verdadeiras, não sei, mas elas são fabricadas. A gente vê pesos diferentes na mídia. A gente vê uma constante construção de impasses, né? E a gente não vê alguém que enfrente a realidade e diga a realidade como ela é, né? Se eu for candidato a qualquer coisa e disser que, olha, gente, vou reduzir imposto, vou tirar a estabilidade, vou demitir funcionário público, eu não me elejo. Normalmente é uma mentira e depois, quando ele assume, aí vem um outro programa, né? E a gente vê isso. Diferente um pouco disso foi a eleição do Trump, que disse tudo que ia fazer e está fazendo. E está gerando toda essa reação
negativa da mídia em todo mundo. Mas ele está fazendo o que ele disse que ele ia fazer, né? O incrível hoje, né, o que a imprensa não consegue aceitar, de certa forma, é que alguém cumpra com o que disse. Né? Isso é impressionante. A tendência é o contrário. Né? Então, eu acho que o exemplo dele é de ser uma pessoa extremamente realista, que é o que falta na política mundial. Não é só no Brasil. Falta encarar os fatos de forma, tem que se encarar a ameaça radical islâmica de frente, tem que se encarar a economia mundial, as transformações que a disrupção e que a exponencialidade que a nova economia está gerando, né? Essas coisas têm que ser encaradas, né? Tem que encarar que a Previdência no mundo inteiro faliu, tem que mudar esse sistema. Os direitos adquiridos dos trabalhadores franceses, ou suecos ou brasileiros não são direitos, são privilégios que são pagos pelos demais. Quem é que vai ir lá e dizer isso? Né? E o cara que disser isso não é eleito. Então, a gente vive um período bem estranho. Eu queria deixar para o final, claro, essa coisa da atualização, ou de que forma que o Churchill pode nos ajudar a entender o mundo e até melhorar, no caso do Brasil, né? Tem uma coisa que você falou durante a sua resposta, Ricardo, que assim, o Churchill criava os discursos de acordo com a sua audiência, né? Sim. E eu queria te perguntar o seguinte: como é que um membro da aristocracia britânica, que estudou nos melhores colégios, né, como é que ele conseguia comunicar-se tão bem com audiências tão distintas, que incluía também a população mais pobre e menos educada da Inglaterra? Embora ter nascido num castelo maravilhoso em Blenheim e ter toda a sua origem aristocrática, ele era um homem do exército, ele era um homem da guerra. Ele lutou a Primeira Guerra, ele tinha ele tinha um cargo no gabinete, ele perdeu depois de Galípoli, e ele foi para o fronte na França como tenente, né? Ele sempre andou entre as tropas, ele gostava de estar entre as pessoas. As fotos dele em Londres ou nas cidades inglesas que foram bombardeadas, ele visitava pessoalmente. Ele ia para o fronte no norte da África, ele foi várias vezes, né? Em que pese todo mundo dizendo que ele não deveria ir, ele ia. Tá? Então ele sempre foi um homem muito próximo do povo, não por demagogia, ele gostava de estar com as pessoas. E ele dizia o que ele vinha, o que ele considerava que era correto. Então, quando eu digo assim, ele montava os seus discursos para os determinados públicos, ele não fazia os discursos para os determinados públicos para agradar os públicos. Ele os fazia para dizer aquilo que ele estava pensando. Então, um discurso no parlamento que ele precisava... por exemplo, ele teve que lutar contra um voto de desconfiança no meio da guerra, né? Então, o discurso que ele dá ali no meio é dizer, olha, ok, vocês vão botar quem no meu lugar? Né? O período é de união, se tem algo errado, pega e diz, mas não me tira. Né? Ou seja, ele dizia o que ele queria dizer e ele, então, levava isso para os públicos. Né? Agora, voltando à tua questão, né? Ele era um homem popular, né? Ele perdeu a eleição porque ele queria continuar a guerra e os ingleses não queriam. E depois ele foi reconduzido, né, para um segundo mandato como um voto de gratidão. Né? Ele já estava mais velho, já estava com 70 e poucos anos, né? E foi quando a rainha Elizabeth assumiu, né? Que tem agora o seriado The Crown, na primeira temporada tem a presença grande dele, né? Onde ele já está um homem velho, ultrapassado, mas ele foi eleito no sentido de, ok, nós queremos esse grande inglês de volta, né? Ele era, como assim, o primeiro-ministro rainha, né? Fazia a administração o dia inteiro, mas ele sempre foi muito popular. Tem uma foto maravilhosa no gabinete da guerra, nos bunkers em Londres, onde ele está num carro conversível, assim, né? E ele está conversando com uma pessoa de camiseta de física, que provavelmente um obreiro, alguma coisa assim, conversando como se fossem velhos amigos, né? Ele tinha essa proximidade e ele buscava essa proximidade,
né? Então, por isso ele foi construindo esses elos de ligação amorosa com o povo, né? Aliás, você falou em Gabinete de Guerra, eu estou lembrando aqui, esse ano 2017 é um ano que o Churchill parece que está sendo redescoberto, né? Sim. Teve um filme em 2017 chamado Churchill, com Brian Cox no papel do ex-primeiro-ministro, né? E aí aquilo está destacado, o filme está muito focado na posição do Churchill, ou como é que ele lidou com a Operação Overlord, e estreou este ano nos Estados Unidos e na Europa o filme que vai estrear no Brasil em janeiro agora, chama-se O Destino de uma Nação, com o Gary Oldman, né? O filme em inglês é The Darkest Hour. The Darkest Hour, exatamente, né? A Hora Mais Negra, né? Isso. E teve o Dunkirk, e teve o filme sobre Dunkirk, né? Teve o filme sobre Dunkirk também, que não era focado especificamente na figura do Churchill, quer dizer, não era um filme sobre o Churchill, mas ele está ali, obviamente, faz parte ali da história, assim como a série The Crown que você citou, né? Exato. Até então, acho que o último filme que tinha sido feito, né, antes dessa nova safra, sobre o Churchill, eu acho que tem um filme de 2016 chamado O Segredo de Churchill, aí 2016 e tal, mas os filmes mais conhecidos, o Into the Storm de 2008, e antes disso o The Gathering Storm de 2002. Por que você acha que o Churchill volta a ser redescoberto pela cinematografia mundial nesse momento da história, em pleno 2016, 2017? Olha, ele é um personagem gigante, tá? Eu brinco, no livro eu brinquei e chamei assim, entre aspas, do Twitter do Churchill, né? Eu peguei frases dele como se fosse o Twitter dele, frases que são maravilhosas, né? Ele era um cara divertido, ele era um cara ácido, ele tem essa magnanimidade, né? É um sujeito enorme, né? Do ponto de vista de grandeza individual, que é o que está faltando hoje. Talvez a lembrança de Churchill seja no sentido de estimular nós sermos maiores, sermos melhores, pensarmos de forma mais humana, né? Eu traço no livro um paralelo com o período de pré-guerra, né? Do momento do apaziguamento. A Europa de hoje vive um momento de apaziguamento com relação à ameaça radical islâmica, né? Como lá na Alemanha antes de 33, antes de Hitler se eleger, diziam, não, esse Hitler é só uma minoria, a gente vai controlar ele, isso aí não leva a nada, ele vai ficar um turno, depois ele sai. A mesma coisa está acontecendo né, porque a grande parte dos alemães não eram nazistas, eles acabaram ficando sob o regime nazista. Bom, o que a gente está vendo hoje no mundo árabe, a grande parte do mundo árabe não é radical, não promove a Sharia da forma como... Mas é o que a gente está vendo, né? E a Europa está ficando quieta, está deixando acontecer. Não, deixa ali, é só um bairro. Eles vão ficar só naquele bairro. Então, o que eu vejo, e talvez a lembrança de Churchill, seja para mostrar que, olha, gente, o mundo está caminhando numa direção muito complicada. Haverá um entre nós para deter isso, haverá um entre nós para levantar isso. Puxa vida, olha só o Churchill como ele fez, né? Então acho que essa lembrança do Churchill pode ter a ver com isso, tá? Ele é um personagem que merece e ele é inspirador, né? Eu vejo agora relançar uma biografia dele, tem o livro do Destino da Nação, tem o meu livro, né, que está saindo no Bojo também, que eu já escrevia. Na verdade, a dissertação é entre 2011 e 2013. Eu tirei o academiquez e introduzi algumas coisas novas, né? Alguns temas novos. Ele é um personagem inspirador. E talvez o que esteja faltando agora nesse início do século XXI é inspiração. A gente tem inspiração no mundo dos negócios, a gente tem Steve Jobs, Elon Musk, nós temos uma inspiração, mas a política apequenou-se. Os homens da política apequenaram-se, né? A liberdade está sendo ameaçada, né? E a liberdade é um conceito que ele é fundamental, né? E a gente vê a liberdade sendo ameaçada de forma
hoje talvez mais contundente do que quando lutávamos contra o comunismo. O comunismo, ele sumiu, né? Mas ele vive em bolsões, né? Mas existe um populismo travestido de socialismo que é uma ameaça grande, né? Então a gente vê uma juventude, por um lado, lutando pela liberdade, né? Entendendo o conceito de liberdade, mas por outro lado a gente vê pseudo-ídolos. Então eu acho que isso está acontecendo, né? Há uma reação de muita gente contra uma ameaça à liberdade. E com a liberdade você faz o que quiser com ela, mas desde que você tenha liberdade, né? Eu acho que Churchill vem nessa onda. Ele é o maior personagem para falar de liberdade, porque ele lutou obstinadamente para que hoje a gente pudesse ser livre, né? Tem uma passagem quando eu estava em Londres, né, que eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Martin Gilbert, ainda vivo, né, naquele momento, e um dos maiores biógrafos e escritores ingleses. E que era um trabalhista, né? E que era um trabalhista, se não me engano. Né? E eu perguntei para ele, Sir Gilbert, se não tivesse sido Churchill, se tivesse sido Halifax o primeiro, ele não deixou nem eu completar a frase. Ele disse, estaríamos todos falando alemão. Então, o que eu entendo é que Churchill era um homem que fez tudo o que fez. Hitler era um homem que fez tudo o que fez. A história, ela é construída pelos povos, mas ela é dirigida por um indivíduo. Então, a força que o indivíduo tem, isso que eu acho bonito de analisar Churchill, e sob a ótica de ser um liberal, né? O indivíduo, ele tem uma força motora fantástica. Um indivíduo motivado, ele pode construir o mundo, reconstruir o mundo ou destruir o mundo, né? Então, é isso que eu queria entender, né, quando eu escrevi sobre Churchill e um pouco indo na tua pergunta. Ele é um homem que liderou milhões de homens e inspira ainda bilhões de pessoas hoje, né? E falta no século XXI essas pessoas, né? Então eu acho que talvez esteja aí a necessidade de buscar um pouco da inspiração. Sobre o filme do Brian Cox, você sabe que foi um filme que a Fundação Churchill mandou aos seus membros uma nota, tipo assim, olha, a gente não gostou desse filme e esse não era Churchill, né? Então tem uma disputa grande ali, porque a leitura sobre Churchill, ele era um sujeito mal-humorado, mas ele não beirava a má educação e a caracterização que o Brian Cox fez, né? Então o filme agora que sai agora, The Darkest Hour, com o Gary Oldman, tem é mais fidedigno ao personagem, né? Eu pessoalmente não gostei desse filme Churchill com o Brian Cox. Eu vi o filme, não gostei. Acho que passou um Churchill vivendo no Black Dog dele lá, aquelas depressões profundas quase que o tempo inteiro, um Churchill titubeante, extremamente agressivo. Aliás, boa parte dos filmes sobre o Churchill, eu não consigo encontrar o Churchill dos livros, nem os escritos pelo Churchill, nem aqueles filmes sobre o Churchill, né? Ele não era um personagem fácil, não era um homem fácil. Pelo contrário, né? É um homem muito difícil, humano como qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós aqui, nossos ouvintes aqui, a gente se está numa reunião, em alguma coisa, e a coisa tá descambando, a gente vai ter uma reação e a gente briga pelos nossos posicionamentos, e a gente, né? Mas, por exemplo, ele tinha um grande amigo, Lord Beaverbrook, que era amigo dele desde a infância, desde o colégio, e que era um milionário, né? Um bilionário a dinheiro de hoje, e que ele chamou para ser o ministro do armamento e principalmente da aeronáutica, né? Por quê? Porque era amigo dele, eles conheciam desde 8, 9 anos de idade. Porque era um milionário, sabia negociar, e porque, bom, a corrupção não era um negócio tão grande quanto hoje, mas certamente não ia roubar a Inglaterra e ia negociar bem em nossos termos, né? E ele brigava, assim, de botar o dedo na cara um do outro e se xingarem, né? Porque eram amigos de infância, né? Aquela coisa que só você tem com um amigo de infância. Exato. Aí o Lord Eden, que depois foi ser primeiro-ministro e era o líder, era o ministro das Relações Exteriores,
numa reunião e disse: olha, Churchill, vocês estão sempre brigando porque tu não demite ele. Aí o Churchill olha e diz assim: eu posso demitir todos vocês, mesmo, menos ele. Eu preciso ter alguém que pense radicalmente diferente de mim para que eu tome a melhor decisão. E isso é um exemplo de liderança. Normalmente, quando a gente está nas nossas empresas, nossos negócios, lá, nossos grupos, quando tem alguém que pensa muito diferente, o que a gente faz? A gente tira o cara, demite. Churchill, pelo contrário, disse: não, eu preciso de alguém que pense diferente de mim para que eu tome a melhor decisão. Eu tenho que ter o contraponto, né? Aliás, na política isso é mais comum ainda do que nas empresas, né? Você demitir alguém que pensa diferente de você ou que fica te questionando, né? Exatamente. E aí você tem um bando de yes men, né? Exato. E ele precisava de alguém que dissesse não para ele. E só um amigo de infância tinha had the guts, né? Tinha a coragem de dizer: você tá errado. Né? Aliás, você me lembrou agora aquela grande série britânica Yes Minister, né? Que era justamente isso, né? Os assessores do primeiro-ministro sempre falando sim a tudo que ele dizia e fazia. Você sabe que tem a série o House of Cards original em inglês, né? Sim, para mim é fantástica. Fantástica, como a né? E bom, depois Churchill foi tratando, ou seja, muitas pessoas se inspiraram nele e tentaram ser, entre aspas, os seus herdeiros, né? Lord Eden não conseguiu, né? Ele se meteu naquela campanha de Suez, que foi um fracasso, e talvez quem tenha conseguido assimilar a dureza, a obstinação e a persistência, né? E ter uma visão de longo prazo e lutar por ela foi Thatcher, né? Tanto que a Thatcher doou no Churchill College em Cambridge, tem cerca de 1.200.000 documentos originais do Churchill, e ela doou os seus documentos lá, que são mais ou menos 500.000 documentos, né? Que foram doados e foram aceitos pela Fundação Churchill, né? O Boris Johnson não foi aceito pela Fundação Churchill, né? Muita gente tenta ser o herdeiro. Tanto que quando a gente esteve na Fundação Churchill, o Alan também trouxe a bolsa azul da Margaret Thatcher para que minha esposa olhasse e segurasse a bolsa dela, né? Então acho que Thatcher conseguiu, de certa forma, incorporar essa resiliência e essa obstinação. E ela mudou a Inglaterra, né? Exato. E o mundo. Exatamente. Bom, Ricardo, para encerrar, desses discursos do Churchill que você traz no livro, né? Qual é a grande mensagem do seu livro ao analisar esse discurso que você acha que pode ser, pode ajudar, né, nós aqui no Brasil a entender esse momento de transição política que eu acho que a gente está vivendo nesse momento, sim, né? Sim. Especialmente no ano de eleição, né? 2018, ano de eleição. O que você acha que o seu livro, trazendo essa análise do discurso de Churchill, pode nos ajudar a entender a política brasileira neste momento e pensar aí no presente e no futuro? Acho que a grande lição é o seguinte: a gente tem que lidar com a verdade. As pessoas precisam saber a verdade para que elas possam melhor administrar as suas vidas. Senão elas sempre viverão em negação. Como fazer isso num país que elege a Anitta como a mulher do ano e Pablo Vittar como a música? É uma incógnita, né? Como lidar num país onde pessoas querem defender criminosos costumazes, ladrões, líderes de gangues que tomaram conta da política e os defendem como líderes messiânicos? Eu acho que a gente tem que persistir na verdade, em dizer a verdade, né? A gente precisa se convencer que a situação do Brasil é complicada, que o Brasil precisa de reformas estruturais contundentes, que a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, que a gente precisa fazer isso através da privatização e da redução dos impostos. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que privatizar é bom. Os resultados das privatizações, em que pese elas tenham sido mal feitas no Brasil, porque elas foram passadas para fundos de pensão, né? Mas que mesmo assim, que se a gente puder fazer privatizações no estilo da Nova Zelândia, pulverizadas na Bolsa, nós vamos ter... vai sobrar mais dinheiro para saúde, educação, né? Tudo que as pessoas têm no Brasil, que os governos dizem que foi graças a eles, elas têm por causa da sua iniciativa privada
porque elas compraram de uma empresa privada. Se elas têm carro, casa, telefone celular, vão para uma faculdade, isso é de um privado para o privado. Aquilo que o Estado deveria dar para ela, que é saneamento, educação, segurança, o Estado não dá. Então nós temos que falar isso, nós temos que falar a verdade, nós temos que explicar isso para que elas entendam, né? Então acho que a grande mensagem de Churchill é a verdade dos fatos. As pessoas são grandes e têm que entender, né? Todos são adultos. É um processo complicado, né? Ainda mais depois de, 15, 20 anos de má formação no sistema público, né? Porque também não era nenhuma maravilha com o Fernando Henrique, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é lidar com a verdade. A gente tem hoje alguns políticos que estão fazendo isso. No Rio Grande do Sul, em São Paulo, partidos que estão, sem nominá-los, né, mas partidos que estão trabalhando com isso. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o exemplo de Churchill para nós é, olha, a situação é essa e nós temos que fazer isso. E isso por causa disso, daquilo, né? E os mentirosos vão cair no vazio, né? As pessoas vão começar a se dar conta. O indivíduo vale muito, a principal minoria e mais importante é o do indivíduo, né? E ela tem que ser respeitada. Perfeito. Antes de terminar, eu só queria corrigir uma informação que eu dei aqui. Eu falei que o Martin Gilbert é trabalhista, mas não é. Eu estava na cabeça o Roy Jenkins, que é um outro grande biógrafo do Churchill, que foi trabalhista, foi do Partido Social-Democrata e depois foi do Partido Liberal-Democrata. Mas então esqueçam o que eu falei do Martin Gilbert, que não era trabalhista, mas sim o Roy Jenkins, que é outro reconhecido biógrafo do Churchill. Ricardo, gostaria de te agradecer imensamente. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo livro. Estou ansioso aí pelo lançamento. Eu também. Espero que gostem. Ele é divertido, ele tem uma parte técnica aí sobre o discurso, né, mas que é bem interessante. Depois eu desmembro os discursos e ele tem as sagacidades do Sir Churchill que faltam no mundo de hoje, né? Perfeito. Eu vou encerrar então essa conversa com uma frase que você coloca aqui no capítulo 19, né, o Twitter de Churchill, que é: a política é quase tão excitante como a guerra e quase tão perigosa. Na guerra só se pode morrer uma vez, na política muitas. Exatamente. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Bruno. Um prazer sempre falar contigo e estar aqui com os teus ouvintes. Muito obrigado. Com os nossos ouvintes. Isso. Tá bom? Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.